Em primeiro lugar, nos permita aqui reafirmar, dignos irmãos e irmãs, o nosso absoluto respeito por todas as crenças e cultos religiosos. Temos, em alguns dos últimos vídeos, feito uma série de indicações e contraindicações de livros sobre espiritualidade, hermetismo e filosofia esotérica. Entretanto, hoje, lhes sugiro que tire da sala as pessoas de mentalidade mais frágil, visto que vamos tratar de um dos livros dos mais execráveis e perigosos, se não o mais execrável e perigoso livro lançado em língua portuguesa sobre espiritualidade nas últimas décadas. Ei-lo. Orixás, Caboclos e Guias, do senhor Edir Macedo, popularmente conhecido como Bispo Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Sejam bem-vindos, dignos irmãos, a este nosso difícil 67º vídeo em nosso canal de estudos herméticos. Aqui quem vos fala, de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia, é o Frater Cassiano Camilo Compostela. E sim, invoco hoje especialmente o vosso auxílio, curtindo este nosso vídeo, deixando o seu comentário e compartilhando, até mesmo prevendo, como geralmente acontece quando se confronta esta congregação religiosa, uma onda de oposição a este nosso vídeo em algum momento do futuro. Mas hoje, para você que está assistindo este vídeo na ocasião de seu lançamento, o senhor Edir Macedo, Bispo Macedo, está exatamente com 76 anos, ainda podemos dizer, em plena forma. Ele que criou a sua igreja no ano de 1975, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Meier, para sermos mais precisos, advindo de uma dissonância de uma outra igreja neopentecostal chamada Nova Vida. Em 1975, o senhor Edir Macedo se reúne com o seu então futuro cunhado, o senhor R.R. Soares, uma outra figura midiática que os senhores devem conhecer, de uma igreja chamada Igreja Internacional da Graça, e funda junto com este, e logo depois com o auxílio do senhor Valdomiro Santiago, que hoje preside a chamada Igreja Neopentecostal Mundial do Poder de Deus. Enfim, essas três figuras fundamentalmente criam em 1975 a Igreja Universal do Reino de Deus, que é conhecida até os dias atuais pela sua agressividade, tanto no sentido de associar os cultos afro-brasileiros e alguns segmentos católicos, inclusive, à figura do demônio e da malignidade, como também é reconhecida pela sua agressividade na arrecadação de dinheiro, na construção dos seus propósitos um tanto quanto não cristãos, para dizermos o mínimo. O senhor Edir Macedo foi ao longo do tempo construindo algo que ele chama, inclusive num outro livro, de projeto de poder, que é ir ganhando cada vez mais e maior relevância na sociedade, conquistando um número crescente de fiéis, ao mesmo tempo em que vai também ganhando através das mídias mais e mais poder. O senhor Edir Macedo veio desde a década de 80, da década de 90, adquirindo as salas de cinema vazias então pelo país, e veio adquirindo redes de rádio, logo depois também construindo e adquirindo redes falidas de televisão, e estabelecendo assim todo um império poderoso. Estive recentemente, inclusive, na cidade de São Paulo. Recentemente, digo, uns 3 anos atrás, para quem está assistindo esse vídeo hoje, em 2021, por ocasião de uma palestra, estive lá no Templo de Salomão, que é inclusive uma obra faraônica, que nós vamos estudar num outro vídeo aqui em nosso canal, né? O Templo de Salomão, Cabala, Hermetismo, inclusive falarmos do Templo de Salomão, lá do senhor Edir Macedo, na cidade de São Paulo. Mas o nosso tema de hoje é um livro
que este bispo, que este religioso, lançou no ano de 2006, conforme já mostrei para os senhores, esse livro do ano de 2006 chamado Orixás, Caboclos e Guias, que recomendo que os senhores não adquirem, que os senhores não comprem, a fim de que este não ganhe ainda mais repercussão. Simplesmente é interessante que os senhores tenham conhecimento, comprem em PDF, enfim, mas esse livro me chegou por vias outras às minhas mãos. Entretanto, este livro, dignos, ele é altamente perigoso e negativo, porque vai fazer uma direta associação entre as forças da natureza denominadas de orixás, entre os guias espirituais populares, advindos principalmente da Umbanda, que é uma espécie de mescla, de sincretismo entre as crenças religiosas africanas, as crenças religiosas católicas populares e indígenas, e vai transformar estes guias, a força dos orixás, o nome dos orixás, a imagem dos orixás, os caboclos e etc., em figuras demoníacas. Ele insiste de maneira um tanto quanto perversa na construção desta associação. E isto se faz não apenas em teoria, através deste livro e de outras publicações em jornais, em revistas e periódicos, mas também vai se fazer nos próprios cultos religiosos, em que ocorre, e talvez alguns dos senhores já tenham ouvido falar nisso, se você estiver pesquisando, enfim, caiu nesse vídeo aqui no futuro presente, é interessante que você tenha esta visão, que existe toda uma ritualística nas chamadas sessões de descarrego, posicionadas também aqui neste livro, que vão, em realidade, ocasionar um processo de manipulação da mente do indivíduo. Nestas sessões de descarrego que ele indica aqui neste livro, as luzes estão quase que completamente apagadas, se começa a invocar entidades tidas como malignas ou mesmo entidades malignas, fazendo assim com que astralmente todo o templo, todo aquele círculo e aquela movimentação energética de gritarias, enfim, de xingamentos ou de visões um tanto quanto deturpadas dos próprios orixás e das energias naturais e dos guias espirituais, se manifestem de maneira sombria e de maneira absolutamente alterada. Eles associam, e este livro fala muito sobre isto, associar a vinda e a conexão, os pactos com estas entidades com todo tipo de malignidade, de pobreza, de doença, de desajuste, de tristeza, de depressão, associando propriamente essas circunstâncias de vida à conexão com estas espiritualidades. O problema, dignos irmãos e irmãs, é que esta deturpação vai infelizmente se infiltrando nos lençóis freáticos da consciência popular e ganhando de fato ares de realidade e de verdade. Sabemos que, por exemplo, eles trabalham de forma muito contundente junto aos presidiários, junto às camadas mais pobres da população e junto, inclusive, a círculos mais criminosos, e estes, ao adquirirem estas crenças, começam, por sua vez, a impor este mesmo pensamento absolutamente negativamente preconceituoso em suas comunidades. Por isto nós temos visto, e daí o perigo do livro, nós temos visto de forma crescente nas comunidades pelo Brasil afora a imposição da fé religiosa protestante evangélica neopentecostal, aonde os próprios mandatários destas regiões se veem como baluartes de Cristo da fé, ainda que criminosos, são os chamados criminosos de Cristo ou os bandidos de Cristo, fazendo com que os terreiros sejam fechados, agredindo as pessoas que trabalham nas linhagens de candomblé, de umbanda e em todas as suas derivações múltiplas, agredindo mesmo e expulsando-as de seu convívio.
Infelizmente, esta programação de poder, este projeto de poder, em grande parte ou majoritariamente conduzido pelo Senhor Bispo Macedo, pela própria Igreja Universal do Reino de Deus e outras. Nós citamos aqui a Igreja Mundial do Valdomiro, que segue exatamente a mesma linha, a Igreja Internacional da Graça do Senhor, seu cunhado, do Senhor R.R. Soares, que segue exatamente a mesma linha, e outras tantas igrejas que têm vindo na mesma toada, no mesmo espírito, na mesma vibração, fazem com que a mentalidade popular associe cada vez mais e mais os orixás, os guias, os caboclos e outras energias e manifestações da cultura religiosa popular ao demonismo. Vejamos, Digno, que esse livro, para voltarmos um pouco ao livro, ele vai abrir com uma carta, específica aqui, em que ele diz o seguinte, a todos os pais de santo e mães de santos de nossa pátria. De maneira absolutamente irônica, ele declara aqui aos pais e mães de santo, uma guerra santa, no sentido de destruí-los, de dissolvê-los a pó, a fim de construir por sobre esta camada de destruição, por sobre estes destroços, a sua própria fé religiosa. E ele vai além. Vejamos que neste mesmo livro, ele vai também posicionar uma batalha contra o espiritismo kardecismo. Se vocês veem aqui, nós temos algumas fotografias de entidades espíritas kardecistas de mesa branca e também de alguns médiuns, e ele vai colocar tudo no mesmo balaio, tudo no mesmo caldeirão, associando absolutamente todos ao demônio ou à malignidade em graus diferenciados. Vai inclusive fazer esta associação com os elementos católicos, aonde há de maneira subjetiva, de forma sutil, a ideia de que se deva quebrar as imagens católicas, de que não se deva adorar santos e etc., e que apenas Jesus Cristo, por intermédio dele ou por intermédio deles, seria o único Deus verdadeiro e o único elemento mediador entre o homem e o divino. Lembremos-nos que exatamente por conta desta filosofia que aqui está, não vai muito tempo na linha do espaço, de nossa memória, que um pastor protestante da Igreja Universal chutou a imagem de Nossa Senhora, na época a imagem de Nossa Senhora Aparecida em rede nacional. Isso foi um grande escândalo. Entretanto, isto não é nem mesmo a ponta do iceberg. A violência com que se tem tratado as comunidades religiosas, com que se tem tratado os indivíduos membros de candomblé, de umbanda e outras correntes, tem sido muito mais aguda, muito mais cruel, muito mais nefasta do que aquilo que presenciamos em rede nacional pela televisão. Hoje em dia, o verniz da comunicação social ele está muito mais elaborado. Estas mesmas congregações trabalham de maneira mais silenciosa, entretanto, não perderam de vista o seu objetivo e continuam a minar, pouco a pouco, gradualmente, a crença popular, fazendo com que esta se revolte contra os deuses, os guias, os orixás ancestrais. O nosso papel, portanto, dignos irmãos e irmãs, é nos antepormos, é nos opormos a esta movimentação religiosa exageradamente radical, através do raciocínio, da lógica, do esclarecimento, da filosofia e da elevação das consciências, continuamente, aonde quer que estejamos. Eis o nosso papel.
Vejamos que este senhor Bispo Macedo, nestes mesmos escritos, vai também falar sobre questões relacionadas a casamento interracial, em que ele se opõe a isso. Diz que a mulher não deve estudar porque ela deve ser submissa ao seu marido e outras tantas quantas barbaridades que fazem a nossa sociedade, em realidade, regredir no processo evolutivo, no lugar de lhe trazer mais e mais luz. Se você assistiu até o presente momento, deixe aqui nos comentários paz profunda, curta este nosso vídeo, assine este nosso canal e que o universo, a consciência cósmica absoluta, continue a nos guiar e a nos inspirar sempre e sempre. Quem aqui vos falou foi o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda.